Olá, amigos alunos, estamos aqui para a nossa aula de informática básica e hoje o nosso assunto é a história dos computadores. Vamos conhecer um pouquinho como tudo começou, certo? Então vamos lá, venham comigo, vamos ver essa história. Então, desde 4.000 anos atrás, 2.000 antes de Cristo, que o homem criou os números, né? E sempre tentando melhorar essa contagem de uma forma mais rápida, tentando fazer isso de forma mais rápida. 500 anos mais tarde surge o ábaco, a primeira calculadora da civilização humana, vamos dizer assim, né? E isso fez com que os cálculos fossem feitos muito mais rápidos, certo? Isso trouxe muita agilidade para os números, para as matemáticas, para as somas, para as equações, certo? E é isso. E aí onde começa a ideia de criar máquinas que vão resolver os problemas de forma mais rápida, de forma mais eficiente, certo? Aí vocês darem uma olhadinha aí nesse ábaco, certo? O ábaco chinês. Muito bem. E aí, em 1638, esse William Oldred, ele criou uma tabela que realizaria multiplicações grandes de maneira mais rápida, certo? E essa tabela foi que depois gerou a chamada régua de cálculo, certo? Vocês podem ver aqui que é uma régua que também facilitou bastante a questão das multiplicações de números muito grandes de maneira bem rápida, certo? E aí Blaise Pascal criou a Pascualina, a primeira calculadora de somar, a primeira calculadora que fazia apenas soma, mas aí também já facilitou bastante, né? Você não precisava mais somar na mão. Era um conjunto de manivelas que você tinha que girar e tudo para chegar no valor correto, mas que isso também facilitou bastante a vida aí de algumas pessoas, certo? E aí o von Lentz, em 1634, criou uma máquina muito parecida com a Pascualina, só que fazia as 4 operações. Oi, já era uma calculadora mais eficiente, era uma calculadora mais funcional, vamos dizer assim. E ainda conseguia extrair raiz quadrada, quer dizer, era um avanço muito grande. Tá aqui a maquinazinha também totalmente movida a manivela, né? Então era uma coisa assim que chegou para facilitar, né? Como os computadores de hoje, como os computadores chegaram para facilitar a vida de hoje. E aí o Bolchon, né, o Blaise Bolchon, 1728, projetou uma máquina que fazia o papel perfurado, os famosos cartões perfurados, certo? Mais na frente com o Jacquard. E com isso, agora as máquinas podiam me dar informações, eu podia guardar informações minhas nas máquinas, né? O perfuramento dos cartões permitia que eu guardasse informações, eu guardasse os dados que eu quisesse guardar, né? Isso foi muito interessante. Está aqui a maquinazinha dos cartões perfurados. É claro que essa tecnologia dos cartões perfurados perdurou bastante tempo, as máquinas foram se modernizando, mas essa aí é a primeira, né, o primeiro tear de Jacquard. Muito bom. E aí chegou Charles Babbage. Charles Babbage, ele é considerado o pai da computação. Ele criou a máquina de diferenças, inicialmente criou a máquina de diferenças, certo? Uma máquina que também era baseada em girar manivelas, um dispositivo mecânico, certo? E os resultados que essa máquina gerava perfurava uma placa de cobre. Então era bem interessante. Tá aí a máquina de diferenças de Charles Babbage, a foto do Charles Babbage. Em 1923, ó, já no século passado, certo? Ele conseguiu financiamento para criar a máquina analítica, certo? A máquina analítica era capaz de executar as 4 operações, armazenar informações na memória de até 1000 números com 50 dígitos, certo? E imprimir os resultados. Quer dizer, já era um computador, né? E a gente já podia chamar de computador. Não era energia elétrica, era manivela, né? Mas a gente já podia chamar de computador. Está aqui a máquina analítica, certo? Ela tinha armazenamento, ela tinha seção de entrada de dados, de saída de dados. Então já era uma máquina bastante interessante, certo? Ela tinha uma unidade de controle,
que comandava tudo, né, o cérebro da máquina. Nós vamos ver que as máquinas até hoje, né, possuem esse cérebro aí. E era programável, você podia colocar programas na máquina para que ela fizesse uma operação diferente da qual ela não estava previamente programada. Então você podia criar novas operações nela. Isso é muito importante, certo? A máquina exigia uma construção de milhares de dentes de rodas, então era muita engrenagem, era muita coisa. E infelizmente Charles Babbage não viu seu projeto ser concluído, né? Ele faleceu antes da finalização do projeto, mas mesmo assim essa máquina é considerada o primeiro computador que existe, e por isso que ele é chamado o pai da computação. E aí vale ressaltar a Condessa de Lovelace, Ada Augusta Byron King, que foi a primeira pessoa a programar para um computador, né? Ela foi chamada por Babbage para fazer um programinha, para fazer um cálculo diferente dos cálculos que a máquina estava pré-programada para fazer, e ela fez, ela executou, e aí é considerada a primeira programadora da história, a primeira pessoa a desenvolver um software, né, que mais na frente nós vamos ver mais detalhes sobre o software. Então tá aí a primeira pessoa que fez um programa na história da humanidade, certo? O computador que nós usamos hoje, obviamente, ele não segue a mesma linha de Babbage, né? Babbage era com engrenagens, com polias. Ele usa uma lógica diferente. A lógica do computador, quem criou foi George Boole. George Boole, que criou uma série de equações matemáticas, de equações de comparação, certo? Através de números zeros e uns, certo? Então ele criou essa lógica, uma lógica muito usada na matemática em si. O zero era o falso e o 1 era o verdadeiro, certo? Hermann Hollerith, ele criou uma máquina em 1890 para auxiliar o pessoal a fazer o censo, né? O censo demorava anos para ser feito naquela época, 1890, antes disso. E aí o Hermann Hollerith trouxe uma máquina que conseguia dar uma agilizada no censo, diminuía de 3 anos para poucos meses, usando cartões perfurados, certo? Tá aqui a máquina do Hermann Hollerith. E essa máquina depois ela foi usada para registrar entrada e saída de pessoal. Vocês não imaginam quão era difícil registrar folha de pagamento, entrada e saída de pessoal, né, o ponto, bater o ponto antes de uma máquina. Era uma coisa absurda. Os cálculos eram bastante complexos. E essa máquina de Hermann Hollerith foi o maior sucesso, ajudou muito as empresas, facilitou muito o trabalho das empresas, certo? Tá aqui os cartões perfurados, cada funcionário tinha o seu cartão perfurado e tal, ia furando e ficava registrado a hora que ele entrou, a hora que ele saiu. Isso aí foi um avanço muito grande mesmo, certo? O Hermann Hollerith fundou uma empresa, certo? A TMC, e aí depois várias fusões, mudou de nome e tal, mudou de uma série de estruturação, e deu origem, essa empresa do Hollerith deu origem ao que a gente conhece hoje como IBM, a grande empresa de computação do mundo, né? A grande empresa mundial de computação. A IBM surgiu aí através da fundação lá atrás de Hermann Hollerith. Aí eu tenho agora, eu vou citar alguns pesquisadores importantes, né? O Conrad Susse, ele criou os relés, ele fez uma calculadora usando relés, né? Criou os relés, não, perdão, ele fez uma calculadora usando relés, então começou a entrar energia no computador, ainda mexia engrenagens mecânicas e tal, mas começou a ter energia, certo? A ideia dele era criar uma máquina que usava os relés mecânicos atuando como chaves, certo? De entrada e saída de energia, e utilizando números binários em algoritmos ao invés de algoritmos decimais, né? Todas as máquinas anteriores sempre trabalhavam com números decimais, e a ideia dele foi usar números binários, certo, para fazer cálculos matemáticos, né? Então foi a primeira ideia de fazer uma máquina usando números binários. Tá aí uma foto do Suzy, certo?
Em 1941, né, o Conrad Suzy ele desenvolveu, né, foram feitas várias, a máquina dele teve várias versões, né, versões mais modernas, ia se modernizando com o tempo. Aí o Z3, ó, já usava relés eletromagnéticos e era controlado por um programa, né, um software. Então, esse é considerado o primeiro computador realmente usável, vamos dizer assim, que poderia ser utilizado para algumas coisas que a gente pode pensar em um computador de hoje, certo? O Z4, olha o tamanho do Z4 aí, são todos esses armários que estão vendo aí, né? Todos eles. Então ele foi usado por militares para auxílio em projetos de aviões e de mísseis na Segunda Guerra Mundial. Aí o Vander Van Bush, né, fez o analisador diferencial, certo? Muitos afirmam que ele é o pai do computador, certo? A maioria está com babagem, mas alguns autores afirmam ser ele o pai do computador. E ele deu uma contribuição muito importante criando um analisador diferencial mecânico, certo? Foi uma máquina também que se parece já com o embrionário dos computadores que a gente tem hoje. Então foi bem legal isso aí. Alan Turing, acho que foi um dos mais importantes nomes dessa lista aqui. Eu diria o mais importante dessa lista. Ele publicou um artigo em 1936 e que dizia que qualquer algoritmo pode ser efetuado pelos números binários. Então ele transformou, ele dizia, ó, pode esquecer as engrenagens e vamos passar para o mundo digital, né? Resumindo aí, foi o que ele falou. Então esse aí, o Alan Turing, é o pai do computador digital. Então se você está usando o seu celular, se você está usando o seu computador, se você está usando o seu tablet, todo digital, esse é o pai do mundo digital, né? Esse que foi quem primeiro pensou que podia ser utilizado nos computadores a ideia da lógica digital, certo? Está aqui a primeira máquina que ele fez, o Colossus. Ele fez na Segunda Guerra Mundial para decifrar códigos nazistas. Salvou a vida de muitos ingleses, muitos aliados foram salvos graças à máquina de Alan Turing. Eu recomendo para quem não assistiu, assistir o filme sobre a história de Alan Turing, chamado O Jogo da Imitação. Não é um filme muito antigo, não, é um filme bem interessante para você ver como começou essa ideia do computador digital. Então vale a pena assistir, recomendo, certo? Tá aqui a máquina de códigos nazistas que ele ajudou a decifrar com o computador dele, que é uma máquina muito alinhada. Já tinham várias pessoas tentando decifrar os códigos e as mensagens nazistas e sem conseguir. Graças a Alan Turing foi que a guerra virou, né? O dia D, que é o dia que a guerra virou para os aliados, graças aos aliados que estamos aqui hoje, né? Sem as ideias de Hitler. E aí o dia D só foi possível graças à máquina de Alan Turing. Então realmente foi uma contribuição fundamental para a história da humanidade. E aí eu tenho Howard Aiken, certo? Ele começou a criar as máquinas já com computadores digitais, já com a ideia do universo digital em 1944, e criou o Mark I, certo? Ele estudou o trabalho de Babbage, estudou o trabalho de Turing, estudou o trabalho de vários pesquisadores e decidiu construir os computadores. Primeiro a relés, né? E mais na frente a energia elétrica que a gente conhece hoje, né? Então, primeiro computador eletromecânico, certo? Aí, construído por uma pequena quantia de 500 milhões de dólares, ou perdão, 500 mil dólares, certo? Usava decimal, não era binário ainda, certo? E calculava trajetórias de mísseis com uma precisão muito grande. Então, usado na guerra aí. Olha o bichinho aí, o pequeno, né? É só essa estantezinha toda aí que vocês estão vendo. E aí começa a surgir o que os autores chamam de computação moderna, certo? A computação moderna é a utilização plenamente dos computadores digitais, certo? Que não utilizam componentes analógicos com base em seu funcionamento. Então o funcionamento passa a ser completamente digital. Eu não tenho agora mais partes mecânicas e partes digitais como a máquina que vocês viram agora.
de, de, de Howard Aiken, certo? Agora tem um computador totalmente digital, graças a Alan Turing e a outros pesquisadores, é claro, que desenvolveram essa ideia de Turing. E aí, o que acontece? Os computadores, a partir daí, passam a ser divididos por gerações. Então, a primeira geração, a partir de 1946, depois da Segunda Guerra, até 59, certo? Eram computadores feitos a válvulas, usavam válvulas eletrônicas. Essas válvulas aqueciam, essas válvulas precisavam de um grande espaço, muita refrigeração, quebrava constantemente e tal, mas eu tinha um computador, né? Obviamente que não era para qualquer pessoa, né? Só grandes empresas, governos que compravam essas máquinas aí, certo? E o exemplar mais famoso da época é o chamado ENIAC. O ENIAC é uma máquina que foi bastante famosa e que realmente deu uma alavancada nessa história dos computadores, certo? Foi desenvolvida aí pelos cientistas John Ecker e John Mauchly, certo? Era uma máquina totalmente digital. E ó, essa máquina era em torno de 1000 vezes mais rápida do que qualquer outra existente na época. Então era uma máquina que pra gente, essa máquina é muito lenta, mas foi uma revolução de velocidade incrível na época dela, certo? Tá aí, ela tá no museu aí exposta pra gente sempre lembrar dela aí, é uma máquina bem interessante, o ENIAC, certo? E aí depois veio a segunda geração, de 59 a 64, certo? Onde as válvulas foram substituídas pelos transistores. Essa ideia do transistor a gente tem até hoje. É os transistores que fizeram os computadores serem o que são hoje, certo? Então a revolução que deu na segunda geração foi uma revolução fantástica com o surgimento dos transistores. Aqui no slide você pode ver, tem um transistor da época, dos primeiros transistores inventados, mas hoje esse mesmo transistor, que ele era enorme, né, você pegava ele assim na mão, hoje ele é praticamente invisível. Ele é muito pequeno, muito pequeno. Tem milhões de transistores no seu celular, no seu tablet, no seu computador, tem milhões de transistores. Então ele é muito pequeno. E a velocidade das máquinas hoje se dá pela quantidade de transistores que você é capaz de colocar no computador. Quanto mais transistores eu coloco, mais rápido ela fica, certo? Então, como eu quero computadores pequenos, eu não posso ficar aumentando o computador para caber mais transistores, eu quero ele pequeno, então eu tenho que comprimindo, imprensando. Quanto mais eu consigo imprensar, mais computadores eu tenho. Mais velocidade eu tenho no meu computador, certo? E aí também a ideia dos circuitos impressos, né, os circuitos em placas. Antes eu tinha os fios soltos, né, os fios interligados, e agora eu passo a ter uma placa de silício com um circuito impresso nela, certo? Está aqui um exemplo bem legal da segunda geração, né, o IBM 7030, certo? Também conhecido como Strat, certo? Um computador já não era aquela sala inteira, né? Já não era aquele, era uma mesa, né? Parece uma mesa já, mas já era menor do que os seus anteriores, né? E várias linguagens de programação, né? Assim, o desenvolvimento do software também começou a surgir nessa segunda geração, com linguagem de programação. Antes disso, você tinha que fazer seu programa direto na máquina, direto no hardware, era muito complicado. Agora eu já tenho codificadores, linguagem de programação, que é onde eu posso escrever a minha receitinha do software para que o computador entenda e execute. Nós vamos entender isso aí mais adiante também no nosso conteúdo. Tá aí o PDP-8, que é o mais famoso da sua segunda geração, né? Um computador muito rápido para a época também. E aí surgiu a terceira geração. Os computadores agora só usavam circuitos integrados, certo? Todos os circuitos agora estavam nas placas impressas. Eu tinha as famílias de computadores, porque antes disso lançava um computador, eu podia botar software nele, botava meus textos, tudo. Aí lançava um computador novo, eu não tinha como copiar de um para outro. Tudo que eu tinha feito naquele anterior era perdido. Com as famílias, os novos computadores eram compatíveis com as suas versões anteriores. E eu podia reaproveitar o que eu já tinha feito, os meus trabalhos que eu tinha feito naquele anterior, para a versão nova. Isso foi uma revolução muito grande. Porque imagine, você fez seus textos, seus trabalhos, fez tudo, e aí seu chefe chega, ó, comprei uma máquina nova, vai ter que refazer tudo de novo. Tudo? É, tudo.
porque nada podia ser copiado, né? Então a família permitiu que os novos computadores reconhecessem e aceitassem o que foi feito em computadores anteriores a ele. Um dos principais exemplos da terceira geração é o IBM 360/91, né? Lançado em 67. É um computador também bem conhecido aí. E nesse tempo a indústria era focada só no hardware, só em melhorar a máquina, mas não melhorava o software, não melhorava a usabilidade. Então somente pessoas muito especializadas aqui usavam, certo? Tá aí um exemplozinho do IBM 360/91. Um exemplo não, é uma foto dele, aliás. É grandão também. E na quarta geração, a partir da quarta geração, é que nasce o microcomputador, certo? O computador de mesa, esse que você pode colocar em cima de uma mesa, e mais na frente, é claro, os celulares que você pode carregar no bolso, que o celular também é um computador, né? A gente sabe disso. Começa também a baratear o preço do computador, né? Passa de alguns $1.000, de muitos $1.000 para poucos $1.000, né? E aí surgiu também a questão do mouse, a questão da interface gráfica, visual, porque antigamente você só via números no computador, números e letras, um fundo preto com a letra branca, só. E aí com o tempo surgiu a interface gráfica, onde você pode ver imagens, pode ver desenhos, gráficos, animações, vídeos e tudo mais, certo? E também surgiu a rede de computadores. Os computadores agora estavam ligados entre si. Isso é muito interessante, né? Que você agora pode se comunicar com outras máquinas, com outras pessoas, com outros softwares. Está aqui um exemplo dos primeiros computadores da quarta geração, certo? O Altair 8800. A maquinazinha, você vê que já é menor, já cabe em cima de uma mesa tranquilo, a mesa menor. E o projeto usava o processador 8080 da Intel, né? Isso aí proporcionou a ele um alto desempenho, certo? O Mac também foi surgindo no Macintosh, né? Já usava o mouse e tal, tinha interface gráfica, como a gente conhece hoje, né? Claro, não o visual que a gente tem hoje, mas já tinha uma interface gráfica, você podia clicar no ícone, porque antigamente você tinha que digitar o comando todinho. Você quer copiar um arquivo, você tem que digitar um comando enorme para copiar esse arquivo. Agora não, agora você clica lá no arquivo, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, clica no arquivo, botão direito, copiar e por aí vai, né? Isso aí é a interface gráfica, certo? E aqui é a família mais famosa de computadores. Aqui a gente tem o da Intel, né, que é a família mais famosa. A gente tem aí o 8086, o primeiro da família. E aí esse 8086 foi crescendo. O 8286, 386, 486, 586. Do 586 foi para o Pentium. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Core 2 Duo, i1, i2, i5, i7, né? E aí por aí vai, né? O que a gente tem aí das máquinas mais modernas nasceram lá nessa família do 8086. Lembrando que família é quando os computadores são compatíveis com as suas versões anteriores. A AMD, certo, entrou também no ramo de computadores, 93, fazendo o K5, o K7, o Athlon, o Duron, um concorrente aí, né? A gente tem várias opções de uso de computador. Uma das principais tendências nos últimos anos, né, são os múltiplos cores, várias CPUs, várias centrais de processamento. Nós vamos ver isso aí mais adiante. E a ideia é ter múltiplos cores para dar mais velocidade ao computador, já que eu não posso embutir tantos transistores num único processador. Então eu tenho vários processadores, isso aí me dá um ganho de performance muito grande, certo? E aí eu posso dividir tarefas, executar tarefas simultaneamente e por aí vai. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, escreva lá no Classroom, certo? Participe do nosso fórum, participe do nosso chat e pergunte, não deixe passar nada. Eu estou aqui à sua disposição, esperando você perguntar, esperando sua dúvida. Ok, pessoal? Valeu e obrigado pela atenção. Qualquer coisa, estou aí sempre à disposição de vocês. Obrigado.